Top 10 piores serial killers. Nós vamos do menos pior pro mais bizarro. Vamos começar por Marcel Petiot, que foi um médico serial killer que matou pelo menos 26 pessoas na França durante a Segunda Guerra Mundial. O que faz ele aparecer nesse vídeo é basicamente pelo tipo de vítima que ele escolhia, pessoas que estavam sendo perseguidas pelos nazis. Durante a invasão dos nazis à França, muitos judeus ficaram desesperados para fugir do país, uma vez que os alemães estavam numa caçada atrás deles. E o que Marcel fazia era o seguinte: ele se disponibilizava para ajudar esses judeus que queriam fugir da França e os levava para o seu apartamento. E dizia para os judeus levarem tudo que eles tinham de valor. Então, Marcel tirava a vida deles e ficava com todos os bens dos pobres coitados. Me diz aí se ele não era tão covarde quanto o próprio Adolf. No fim das contas, Marcel foi condenado à guilhotina por todos os seus crimes. O próximo da lista é um alemão chamado Karl Denk, que tinha 64 anos quando foi descoberto na Polônia. Karl era um serial killer supostamente homossexual que mirava em vítimas masculinas, pobres e jovens. Esse assassino possuía um ciclo doentio homicida. Ele oferecia carne humana para homens pobres que iam até a casa dele. Então, eles eram sacrificados, cortados em várias partes e, novamente, Karl utilizava a carne deles para atrair ainda mais vítimas. As autoridades que investigaram a casa dele relataram que haviam carne humana para todo lado, inclusive vários pedaços pendurados pela casa. Karl Denk era um velho de 64 anos quando foi capturado. Possuía vários corpos e partes humanas espalhadas pela casa. Então, quantas pessoas será que esse cara matou? Essa é uma pergunta que até hoje os poloneses não sabem responder e alguns deles nem querem saber a resposta. E o que aconteceu com o assassino foi que ele acabou tirando a sua própria vida assim que foi capturado pela polícia, e é por isso que eles não sabem quantas pessoas ele matou. O próximo talvez seja um dos mais repugnantes dessa lista, Luiz Garavito. Ele é considerado um dos maiores serial killers de todos os tempos devido ao número de vítimas que pode passar de 300 crianças. Um assassino e abusador, Luiz Garavito era colombiano e o seu apelido era La Bestia. Muitas coisas que esse cara fez eu nem posso falar aqui no TikTok porque senão o banimento vem, né? Mas só o número de vítimas fala por si só. Porém, o mais bizarro desse caso é que a sua pena total foi de 1853 anos. Mas por conta da justiça fraca da Colômbia, ele recebeu apenas 30 anos de prisão. E ainda por cima teve uma redução para 22 anos por ter ajudado a polícia a encontrar as ossadas que ele mesmo fez. E o pior é que ele pode ser solto em 2023. Dá pra acreditar numa coisa dessa? O sétimo da lista é Donald Gaskins, ou mais conhecido como Pee-wee. Ele tinha esse apelido porque simplesmente era um homem de porte baixo, mas por trás daquele pequeno homem havia um monstro enorme. Pee-wee foi um serial killer americano que orgulhosamente confessou ter tirado a vida de centenas de pessoas. Mas diferente de Luiz Garavito, Pee-wee tirava a vida de qualquer tipo de pessoa, até mesmo mulheres grávidas ou bebês. Uma coisa que era muito comum desse criminoso é que ele fazia emboscadas para as vítimas na estrada, onde qualquer um que cruzasse o caminho dele teria um destino terrível. Ele atuou por muito tempo até ser preso e mesmo confessando todos os crimes, ele não escapou da pena de morte. O próximo criminoso é Robert Pickton, que ficou conhecido como o serial killer da Fazenda de Porcos. Esse nome é quase que autoexplicativo, né? Ele era um assassino que dava as suas vítimas para os porcos comerem. Robert Pickton era um canadense que tinha uma grande fazenda onde criava porcos, e nessa mesma fazenda ele dava várias festas para pessoas importantes da cidade. Nas festas rolava muita droga e mulheres de programa, e justamente eram essas mulheres que viravam comida de porco. E uma coisa bizarra é que existe o boato de que esses mesmos porcos eram vendidos para os açougues locais. O desfecho é que Robert Pickton foi condenado à prisão perpétua. E convenhamos, tá aí uma fazenda que eu e você não teríamos coragem de passar uma noite. E agora o próximo, Robert Hansen. Talvez essa história seja uma das mais loucas desse vídeo. Robert Hansen foi um serial killer americano que atuou no Alasca, na cidade de Anchorage, na década de 80. Tem tanta coisa aleatória envolvendo esse criminoso. Uma delas é que ele levava as suas vítimas para lugares afastados usando um avião, porque é comum no Alasca muitos residentes terem um avião, já que a mobilidade terrestre lá muitas vezes é difícil, então fica mais fácil a pessoa ter um avião. É doideira, né? Mas é real isso. E além de saber pilotar um avião, ele também era caçador. O que ele fazia era procurar por vítimas que a sociedade não se importava com o desaparecimento, que eram as profissionais do sexo. Ele buscava por elas nas ruas como se quisesse fazer um programa, mas os abusos começavam logo no carro. Então ele levava a mulher para casa onde cometia mais abusos, e o destino final era transportar ela viva de avião até uma área isolada, onde soltava a mulher no meio da floresta. Tá, então ele libertava a mulher para ela sobreviver? É isso?
Não, ele pegava o rifle e ia atrás delas como se elas fossem animais. Ele caçava as mulheres. O caso de Robert Hansen é também um dos maiores casos do ex-agente do FBI John Douglas, que foi quem montou o perfil psicológico do criminoso. E inclusive graças a esse trabalho do John Douglas, Robert foi capturado e preso. Ele foi condenado à prisão perpétua e morreu em 2014 no Alasca. O quarto criminoso dessa lista fazia móveis com a pele das suas vítimas. O seu nome é Ed Gein. De todas as mortes que você pode ter na sua vida, talvez morrer nas mãos desse cara seja a pior de todas. Não só morrer, né, mas o que vem depois também. Porque imagina você virar um abajur, ou sei lá, uma cadeira. Era basicamente isso que esse criminoso fazia com as vítimas. Ah, e uma curiosidade, caso você tenha assistido Motel Bates, o personagem Norman Bates foi inspirado em Ed Gein. E ao contrário do que você deve pensar que ele era calculista ou organizado em seus crimes, a grande verdade é que ele era um insano. O homem não tinha ideia de que aquilo que ele fazia era errado devido ao seu nível de dissociação da nossa realidade. E talvez matar não fosse o seu objetivo, até porque algumas vítimas ele nem matou, simplesmente ele foi lá e trouxe do cemitério para casa dele. E acredita-se que a sua loucura estava mais em brincar com os mortos e usá-los para produzir coisas para sua casa. No fim das contas, Ed Gein foi condenado a passar o resto da sua vida num hospital psiquiátrico. E comenta aí se você concorda com essa condenação. E o terceiro dessa lista é Jack, o estripador. A sua história é muito conhecida por ele ter sido um criminoso praticamente invisível. Mas o que muitos esquecem é o tamanho da brutalidade e violência aplicada às suas vítimas. Então, se unirmos o fato de que ele estripava as suas vítimas ao fato de que ele nunca foi descoberto, então podemos dizer que Jack talvez seja o serial killer mais assustador de todos os tempos, não é? Jack cortava parte das vítimas para mandar para a polícia, escrevia cartas para os jornais. Ele era um criminoso muito diferente. As suas vítimas eram encontradas com os órgãos para fora totalmente estripadas. As cenas dos crimes eram horríveis. Jack colocou medo nos londrinos durante os seus crimes e ainda por cima deixou um trauma enorme na população durante muitas décadas após desaparecer. O nosso segundo lugar é Jeffrey Dahmer, o canibal de Milwaukee, que inclusive com a repercussão do caso e das obras audiovisuais acabou praticamente se tornando uma figura da cultura pop, coisa que não devia, né? Mas enfim, Jeffrey, pra quem não sabe, foi um assassino em série americano que tirou a vida de pelo menos 17 homens e garotos entre 1978 e 1991. A fama do seu caso se deve a vários fatores, desde a sua personalidade até o seu modus operandi. Jeffrey possuía um altar no seu apartamento, onde partes íntimas e crânios ficavam guardados. Ele tirava a vida dos homens, abusava deles, cortava os corpos em vários pedaços e ainda por cima canibalizava as vítimas. Na época ele foi preso e confessou todos os crimes de forma amigável com a polícia, sendo então condenado à prisão perpétua. E o último lugar dessa lista você faz ideia de quem seja? E eu só quero avisar que eu tô falando de cada um desses da lista de forma bem resumida. Tem várias informações faltando que é justamente para poder caber num vídeo aqui. A maioria desses criminosos eu tenho um vídeo completo lá no canal Colecionador de Ossos, então é só entrar lá e pesquisar por qualquer um desses que tu acha. Agora, em primeiro lugar, o casal Holman. Nesse caso, as fontes sobre eles são raríssimas, pois acredita-se que o governo da Suécia tenha queimado arquivos para que a história não fosse descoberta em seu país. Uma dessas fontes vem do jornal The Sunday Oregonian, onde é relatado: demônios suecos massacram bebês. Antes de continuar, eu quero dizer que esse caso é realmente bem pesado, então se você não tem estômago para isso, pode sair do vídeo e tá tudo bem, não tem problema. Enfim, o número de vítimas desse casal você não ia acreditar. O casal Holman era composto por Gustav Holman e pela sua esposa, que não tem nome, né? Não sabe o nome dela, mas era conhecida por Senhora Holman. O casal havia comprado uma ilha na Suécia por volta dos anos de 1900, onde construíram um hospital que atendia crianças e aceitava doações de bebês. Na época, a pobreza na Europa era enorme e muitas mulheres não tinham condições de criar os filhos quando ficavam grávidas. Inclusive, é por isso que o aborto deve ser tratado como uma questão médica e não moral ou religiosa. Enfim, com isso, o casal Holman recebia inúmeras doações de bebês todos os meses, mas o lance é que eles não cuidavam das crianças. O casal mandava sacrificar cada uma das crianças e supostamente enterrava nos arredores da ilha. Existem alguns boatos de coisas que eles faziam com os bebês, mas eu acho que não cabe contar aqui no vídeo porque é muito pesado e não passam de boatos também, né? E o desfecho desse caso é que uma mãe acabou retornando para a ilha depois de ter doado o bebê, porque ela tinha se arrependido, então ela foi lá buscar o neném. Mas quando ela voltou, o casal tentou devolver um bebê que não era dela, e ela notou a diferença. Então ela exigiu que o seu verdadeiro bebê fosse devolvido, mas eles não devolveram e ainda ameaçaram a mulher. Ela então, pé da vida, foi lá, saiu da ilha e foi até a polícia. Só que nesse meio tempo o casal sabia que ia dar merda, né? Tipo, eles viram a mulher saindo e pensaram, pô, ela vai voltar. E quando a polícia
polícia chegou na ilha, adivinha? O casal desapareceu. Em resumo, eles tiraram a vida de mais de 1000 bebês e saíram impunes. Essa é a história do casal Homer. É claro, a história é meio incerta por conta da carência de fontes, mas só de pensar que isso pode ser real já é bem assustador. Eu espero que você tenha gostado desse ranking. Não esquece de me seguir e assistir outros vídeos como esse aqui embaixo na playlist.